As nossas meditações sobre as chamadas guerras do Senhor, não podemos de jeito nenhum perder de vista o fato de que estamos falando de coisas espirituais, porque estamos aqui falando do chamado povo de Deus. Estamos falando de um povo ao qual Deus se revelou, mas que não é o povo exclusivo de Deus, porque eu e você estamos precisamente no período histórico no qual nós somos igreja do Senhor, nós somos também povo de Deus. De maneira que temos aí uma dinâmica, de um povo que Deus chamou para ocupar determinado território, que era o território dos antigos cananeus, um povo ao qual, em função dessa questão geográfica, política e histórica, Deus deu a eles instruções, Deus deu a eles um caminho a seguir. Eles não entenderam isso e acham que todo mundo que crê no Deus do qual eles receberam revelações tem de seguir essas questões políticas, históricas e geográficas. E a gente mesmo, dentro de uma geração que tem uma tendência a adorar os territórios desse povo, a gente chama isso de Terra Santa. Claro que a gente pode ir em Israel no sentido memorial, no sentido de visitar os lugares onde as palavras do Senhor se cumpriu para aquele povo, mas o principal território no qual Deus está interessado é o nosso coração. O principal território onde o Senhor quer habitar, está lá escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e quiser abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando que o principal terreno que ele quer habitar é nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Mas isso também não é banalizar a historicidade, a geografia e as questões que Deus disse a Israel. Só que boa parte disso tem a ver com Israel. Para nós isso são sombras das coisas que haveriam de vir. Por isso que ao ler Josué a gente tem de estar transitando nesses terrenos, que tem a ver com a simbologia do que Deus queria revelar ao seu povo, e ao mesmo tempo o cuidado com a não idolatria desses informes históricos, geográficos e políticos, porque o Senhor está interessado sobretudo em transformar consciências, em nos trazer arrependimento, metanoia, mudança de mente, e não em nos tornarmos judeus. Isso posto, continuamos a nossa meditação acerca do livro de Josué, que é o livro das conquistas. No nosso último vídeo a gente terminou aí o relato da carnificina, com todas as lógicas, com a porta é estreita, porque ela é absurda. Você tem que entrar pela porta do extermínio da carnificina, você tem que ouvir os discursos dos ateus, ai que Deus matou criancinhas, em relação a um povo que não tinha dó das suas crianças, porque aqueles povos cananeus sacrificavam as suas crianças. E a grande chave para a gente compreender essa carnificina, que começa com a porta estreita do escândalo e da carnificina, mas quando você entra é um portal eterno de salvação, é o fato de que estes povos que perderam território para Israel, eles mesmos não se importavam muito com a vida deles, porque eles estavam mais preocupados com o poder do que com a existência. E aí eles entendiam essa linguagem de serem derrotados por um Deus que é mais poderoso do que as estratégias deles. E de fato eles foram derrotados, mas o mais importante, é a chave para a gente entender toda a leitura do massacre dos povos cananeus, é o fato de que esses povos não blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles não conheciam o Deus de Israel como eu e você, eles não conheciam o Senhor eterno com a consciência que o Senhor nos deu depois de Jesus ter sido morto na cruz. Então, de todos os pecados que os seres humanos cometerem, exceto o da blasfêmia contra o Espírito Santo, eles podem encontrar perdão, seja nesta vida, seja na porvir. E Deus providenciou perdão aos povos cananeus na vida por vir. E aqui eu estou falando de situações gerais. Casos específicos são casos específicos. Agora, é fato, o Senhor perdoou muita gente daqueles povos, porque Ele conhece a nossa ignorância e Ele sabe que aqueles povos não tiveram o tempo e a graça de terem as revelações que Israel estava tendo de Deus.
né? E a gente vai entendendo isso com o próprio rigor que Deus fez em relação a Israel, conforme a gente vai ver nos próximos capítulos. Aqui eu quero meditar com você. A gente vai entrando numa parte de muito registro, de muitos arquivos, né, de muitas situações. E o capítulo 12 ele tem 24 versículos, né? Desses 24 versículos, 6 versículos, os 6 primeiros versículos vão falar sobre as conquistas de Moisés. O Moisés ele conquistou os territórios que pertenciam a Seom e a Og. E o Josué ele conquistou territórios que pertenciam a 31 reis, a 31 lideranças cananeias, né? E aí todas as lideranças cananeias misturadas com seres de origem espiritual, que eram os Refaíns ou os Enaquins, assim chamados no livro de Josué. É interessante isso porque quem crê em Deus tem de ouvir as críticas de pessoas mais céticas, no sentido de que isso tudo é uma coisa inventada. Por outro lado, muitos que creem em Deus têm essa indisciplina de não registrar as coisas que Deus falou, as conquistas que foram feitas, né? A gente não registra para poder ter provas de que o Senhor fez, a gente registra porque se o Senhor nos falou, o mínimo que a gente deveria ter era uma vontade de guardar isso, de ter memória disso por meio dos registros. Então, essa passagem, por exemplo, que vai mostrar as vitórias de Moisés e as vitórias de Josué, Moisés vencendo 2 reis que dominavam um território extenso, e Josué vencendo 31 reis que dominavam a mesma quantidade daqueles 2 reis, isso mostra a preocupação com o registro histórico, que deveria ser algo importante das pessoas que temem a Deus. Porque a gente está sempre preocupado com aquela coisa primitiva, né? De comer, de ter conforto, de dormir até morrer. E na verdade a gente esquece que a existência é uma grande solidariedade. A gente deveria registrar as coisas porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sucessores, eles precisam ter dados para se conduzir. A gente esquece muito isso, né? E aqui a gente vê essa preocupação em registrar. Então é importante demais a preocupação com o registro, com a memória histórica, porque a partir do registro da memória histórica a gente também é catapultado para a memória espiritual, porque muita coisa que a gente diz aqui no tempo e espaço, você vai pegando os registros e vai entendendo situações eternas. É por isso que Deus manda Daniel anotar o que ele via, o que ia acontecer em Israel e ali na região do Egito, aquelas guerras entre os Seleucidas e Ptolomeus, porque ele não estava ali querendo dizer quem é que ia governar, ele só estava querendo dizer que quem quer que seja que fosse governar sob o domínio dos Seleucidas ou dos Ptolomeus, iriam fazer isso como possuídos por entidades. Mas mesmo sendo uma revelação espiritual, como é importante o registro dessa revelação. Daí eu sempre dizer para os profetas, né? Conte, grave um vídeo falando isso, escreva sobre isso, porque o registro é importante. Então essas passagens que a gente não gosta de ler, se não fossem essas passagens que não são agradáveis ao nosso apetite literário de sentir prazer com a leitura, a gente também não teria critérios para compreender os mistérios da salvação eterna, né? Essa é a primeira coisa que a gente pode extrair do capítulo 12. A segunda coisa é que aparentemente esse capítulo é uma comparação, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui este mapinha bíblico, já que nós estamos aqui agora, num pequeno estudo bíblico. Neste mapinha bíblico, o que nós temos aqui? Eu vou tentar mostrar para você. Ó. A gente tem aqui, a gente consegue perceber que o povo de Israel ele veio do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, que não aparece aqui no mapa, e como é que eles conquistaram a Terra Prometida? Eles vieram do Oriente para o Ocidente. Então, eles cercaram aqui, esse território todo era dos cananeus, eles cercaram e eles vieram conquistando aqui. E aí, essa primeira parte aqui que a gente vai chamar de Oriente, foi conquistada por Moisés, né? Moisés conquistou aqui os territórios de Seom e Og. Então, depois que o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, conquistou os territórios de Seom e Og, mais ao norte, que na verdade, você vai vendo pelo mapa, é a metade da Terra Prometida. Depois que eles conquistaram isso,
essas tribos foram dadas à tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Aí depois, Josué com o povo que ficou, né, alguns anos depois, algumas décadas depois, ele atravessa o Rio Jordão e eles passam a conquistar agora os outros territórios. Então, isso está bem visto no mapa, né? A gente tem aqui, ó, as conquistas de Moisés, eram 2 reis, mas era a extensão do território. E nós temos aqui as conquistas a partir da liderança de Josué, que era mais ou menos a mesma extensão do território. Então ficou metade para Moisés, e eles foram entrando terra dentro, metade para Josué, e aqui o limite no mar Mediterrâneo. A nível de introdução é isso que a gente pode ver em relação à Terra Prometida, né? Nos outros textos a gente vai ver um pouquinho a questão das tribos. Enfim, é esse pequeno pedaço que eu queria meditar com vocês. Mas qual é a importância da gente compreender isso? A gente está falando de coisas santas, né? Da palavra do Senhor, então a gente não pode ignorar a espiritualidade e a eternidade desta palavra. E nesse sentido, a gente acabou de ver aí que os cananeus ao sul e ao norte, indo para as bandas do Oriente, foram conquistados por Moisés, e a outra metade daqueles povos cananeus foram conquistados por Josué. E qual é a importância de a gente entender isso? É aquele princípio, aquela dinâmica de que não existe maior e nem menor. Existe maioridade e minoridades situacionais. E quem fez questão, porque quando a gente vai lendo o capítulo 12 de Josué, fica parecendo assim, tem uma disputa histórica aí acerca de Moisés e Josué, né? Moisés conquistou 2 reis e Josué conquistou 31. Aí por isso que eu quis te mostrar no mapa, porque quando você vai ver o mapa, um conquistou a metade, o outro conquistou a outra metade. E no meio dessas discussões todas, e a gente faz isso, é do ser humano essa disputa, tanto disputar quem é o maior quanto quem é o menor, quanto essa disputa de quem foi o maior e quem foi o menor, para a gente ver a quem que a gente adora mais. Por exemplo, Israel acabou adorando muito o Moisés. E essas coisas todas estão no limite da humanidade, no limite do arrependimento, no limite da consciência, porque a gente precisa homenagear pessoas, ter memórias do que elas fizeram, mas Jesus chega e acaba com essa festa, não nos tirando a alegria de homenagear e ao mesmo tempo nos prevenindo da tragédia de idolatrar. Aí Jesus relativiza tudo e fala assim, olha, não tem maior nem menor, só tem uma questão, e ele vai dizer isso em 2 passagens, eu vou ler uma mais específica que está em Marcos, mas quando você vai lá no capítulo 19 de Mateus, versículos 29 e 30, quando o chamado jovem rico, que cumpria toda a lei, e Jesus fala assim, olha, pega tudo que você tem então, quer ser perfeito? Vende, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Aí diz que aquele homem se retirou triste. Aí Jesus começa, olha, quão dificilmente os ricos vão entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico ele é grande demais, ele conquistou demais para perder, porque a vida dele são apenas as conquistas dele, ele não sabe perder. Aí o Paulo vai dizer, eu não, eu sei ter tudo e aprendi a ter nada. Mas o rico não sabe perder, por isso que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. Jesus foi lá no ápice do exagero para mostrar quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, porque ele está um pouquinho como essa passagem de Josué. Olha quem derrotou mais reis, Moisés ou Josué, mas quem ficou com mais terras, essa coisa toda. Aí Jesus chega e fala, olha, só tem uma coisa para dizer para vocês. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Notem que ele não está aqui dizendo só que há últimos que serão primeiros. E nem está aqui dizendo que primeiros serão últimos. Ele está relativizando. Porque a gente é o último ou primeiro relativo a alguma situação, ou alguma história, ou alguma existência, ou a situações onde eu continuo sendo o primeiro, mas em relação à situação histórica eu fui por último. Você vai ver isso na própria Constituição do povo de Israel, né? Que é o que nós vamos ver nas próximas meditações.
E em Mateus 20:16, Jesus conta aquela história dos trabalhadores na vinha. Quando alguém lá chegou às 6 horas da manhã e ralou o dia inteiro. Aí depois uma outra pessoa, né, e durante o dia inteiro, o dono da vinha, o lugar de fazer vinho, de cultivar uvas, pessoas foram sendo contratadas no decorrer do dia e chega um lá, faltando 5 minutos para acabar o expediente. Aí na hora que o dono da vinha vai pagar o salário, ele paga igual a todo mundo. E aí o pessoal vai dizer, por que o senhor está pagando o mesmo tanto a esse cara que só trabalhou 5 minutos? Aí Jesus não dá muitas explicações, mas ele fala assim, olha, por que você está questionando o que eu faço com aquilo que é meu? Jesus passando-se como o dono arrogante da vinha, né? Olha, eu faço o que eu quiser do que é meu. Que é da sua conta se eu quis pagar quem trabalhou 5 minutos o mesmo tanto que eu te paguei, você que trabalhou o dia inteiro? Mas até nisso, nessa não explicação de Jesus, há muitas situações aí pra gente compreender, porque de repente aquele cara que trabalhou só 5 minutos na vinha, ele teve o dia inteiro caçando trabalho sem conseguir, sendo rejeitado. Então, o homem que pagou a ele o mesmo salário dos outros, ele foi justo, porque ele levou em conta toda a procura, toda a penalização dele. E às vezes também nem procurou nada não, ele teve sorte, chegou 5 para 6, achou um emprego, vai ganhar o mesmo salário. Porque a Deus pertence as outras situações que a gente jamais terá capacidade de avaliar. E eu até diria, a Deus pertence, por exemplo, o porquê dele ter se revelado a Israel e ter, por meio de Israel, massacrado povos cananeus. A gente fica assim, puxa, onde está a justiça de Deus? E ele fala, olha, não vou te dar explicações, eu só vou te dar uma máxima. Há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos, e até isso é relativo. Porque o justo viverá pela fé, e não pela silogística, e não pelo silogismo, e não pela filosofia, e não pelo pensamento. Tudo isso é importante? É, mas o justo viverá da fé, que confia naquele acerca do qual você não consegue entender tudo, mas você sabe que ele é todo amor. Mas voltando à nossa situação com Josué e Moisés, olha o que Jesus diz de maneira linda em Marcos, no capítulo 10. Quando os discípulos ouviram aquela história de Jesus com o jovem rico, Pedro, versículo 28, Marcos 10, 28, vai dizer assim, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Sobre essa história de quem vai ser primeiro, quem vai ser último, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, esse trabalho que ninguém dá nada por ele. Para muita gente eu estar gravando isso aqui para compartilhar com vocês, isso é coisa de quem está à toa. Mas ele está dizendo, quem não tenha largado isso tudo por amor de mim, por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E, no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiro. É Jesus primeiro dá uma palavra de consolação para todos nós. Ele está dizendo, olha, é difícil me amar e é difícil executar o meu trabalho, as revelações que eu te confiei. Mas quem perde tudo por minha causa, quem perde a vida por minha causa vai achá-la. Quem perde elogios por minha causa vai achá-lo. Mas também não é para você fazer essa sistemática de vou largar tudo para ficar com Jesus. Isso tudo é muito relativo, porque o que importa não é o que Jesus falou, ou como Marcos ouviu, ou como Mateus entendeu, ou como Lucas registrou. O que importa é que você está andando em Cristo, e em Cristo muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiro. E a gente vê essa relatividade do reino de Deus aqui nessa situação de Moisés e de Josué, em Josué capítulo 12, porque nós temos aqui, por exemplo, Moisés. Olha só como é que o últimos e primeiro vai sendo relativo. Moisés, ele exerceu em Israel uma liderança política, uma liderança jurídica. Essas leis maravilhosas foram registradas a partir de Moisés, do material original que ele escreveu.
E nós temos também uma liderança espiritual, porque foi a partir de Moisés que o sacerdócio foi estabelecido em Israel. Então, o Moisés é aquele homem primeiro, no sentido de que ele estava ali no planejamento, né? Essa distribuição de terras que a gente vai ver já estava programada desde o livro de Números, por exemplo, desde quando eles derrotaram lá os reis Seom e Og, a metade do território dado a Israel. Então, o Moisés ele foi primeiro, ele foi grande, ele foi o que desbravou questões espirituais eternas, ele deixou planejamento. E é assim o reino de Deus. Tem muita gente que é do planejamento, homens dos quais o mundo não é digno, mas pessoas que produziram, que pensaram, que perderam a sua vida, que tiveram as suas individualidades trabalhadas por Deus, igual quando Moisés perde a paciência e fere a rocha, Deus fala assim, olha, você vai conquistar a metade, mas depois eu vou deixar só você subir no monte e ver o resto do que eu vou conquistar para vocês. Mas o seu galardão está comigo, você é primeiro. De qualquer maneira, nós vamos ver isso depois, na divisão das tribos. Se você vai ver historicamente, territorialmente, aquele terreno que o Moisés conquistou, hoje no mapa ele já não mais está, pertence a Israel, pertence ao povo árabe. Né? Toda aquela parte oriental de Israel não existe mais no mapa. Por quê? Há primeiros que serão últimos. Moisés continua tendo uma relevância maravilhosa na história, na memória, no arquétipo de Israel. Mas os territórios por eles conquistados hoje nem pertencem mais a Israel, porque há primeiros que serão últimos. De qualquer maneira, aquilo que é último continua sendo primeiro, porque Moisés, homem do Senhor, servo do Senhor, vai dizer o livro de Josué várias vezes, ele teve uma importância eterna e teve que inclusive ser relido por Jesus o nosso Senhor. Porque ele foi transformado numa outra coisa lá para os judeus e Jesus chega e fala assim, olha, aqui está quem é maior do que Moisés. Mas em vocês reconhecendo que eu sou maior do que Moisés, vocês estão colocando Moisés no seu devido lugar. Porque há primeiros que serão últimos. Não é? Por outro lado, olha Josué. Conquistou mais reis do que Moisés, mas a extensão territorial é praticamente a mesma, você viu aí no mapa. Mas no sentido existencial, ele não foi o primeiro, ele foi o último no sentido de que ele teve uma liderança eminentemente bélica e ele foi um homem que não teve aquele tempo que Moisés teve de ter que estudar, elaborar, planejar, instituir. Ele só executou o que Moisés instituiu. Né? Então, toda aquela conquista da parte ocidental, boa parte da qual ainda hoje continua sendo Israel, depois de muitas disputas históricas, muitas guerras, muitas questões espirituais, muitos Hitlers históricos, muitos Satanás históricos tentando exterminar o povo, tá lá Israelzinho, quase que com uma letra C de Carrefour, assim. Que é a parte que Josué conquistou. Então, se o Moisés foi o primeiro no sentido da liderança espiritual e do planejamento, Josué acabou sendo o primeiro no sentido da execução. Ele foi lá e saiu desbaratando tudo. Porque há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos e vice-versa o tempo todo na nossa existência, né? Ó, a relatividade o tempo todo. Porque não há maior nem menor. Não há mulher que tem que ser submissa ao homem. Sede todos submissos uns aos outros no amor. Diz Efésios 5 e 21. Aí a gente que gosta do Efésios 5:22 para deixar a mulher subalterna. Mas a dinâmica do casal e a dinâmica em Cristo Jesus é que o tempo todo eu sou o primeiro em muitas coisas e serei o último em muitas outras. O tempo todo eu nem existo como um ser em muitas coisas, mas o Senhor há de providenciar memórias para mim em muitas outras. Porque não é se apegar aos primeiros lugares e nem aos últimos lugares. Não é teologia da prosperidade nem teologia da pobreza. É apenas o andar com Deus que nos faz relativizar as coisas o tempo todo. Então, essa é a grande lição espiritual do capítulo 12 do livro de Josué. Ali não tem Moisés e nem Josué um maior do que o outro. Ali existem dois homens de Deus que experimentaram a glória de Deus, a graça de Deus, que tiveram participação, seja no planejamento, seja na execução, onde eles foram primeiros em muitas coisas e últimos em outras. E o Josué também foi primeiro em muitas coisas e o último em outra. Agora, independente disso, os dois estiveram o tempo todo
no Senhor, em Jeová, em Jesus, que se manifestava naquele anjo que deu instruções tanto a Moisés quanto a Josué. É isso que nos importa. E quando você lê o capítulo 12 com essa devoção, afinal de contas nós estamos aqui fazendo meditações devocionais, você só vai ter uma pergunta: Senhor, eu estou em Ti. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho de fazer no Senhor? Mesmo que eu não entenda, me ajude a dar valor àquilo que eu acho que são as últimas coisas, aquilo que as pessoas veem de maneira muito pequena. Me ajude a não me exaltar naquilo que as pessoas acham que é grandioso o que eu estou fazendo. Seja grandioso, seja desvalorizado, a recompensa vem do Senhor. Ela veio para Josué, ela veio para Moisés e ela virá para você. Leia Josué 12 com este olhar, que aí há coisas que só o Senhor vai poder falar só para você.